Bom dia a todos os irmãos e irmãs, na paz do Senhor Jesus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor e hoje eu vou ler no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 9, que fala o reino de Deus. O nome Daniel significa no hebraico Deus é meu juiz. Deus é meu juiz, é o nome de Daniel em hebraico. E aqui no livro de Daniel, capítulo 7, simboliza os 7 Espíritos de Deus falando para nós. E os 7 Espíritos de Deus é Jesus. E no versículo 9, o 9 também simboliza Jesus Cristo, que o número 9 no hebraico é a serpente. Por isso que Jesus disse, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim será levantado o Filho do Homem. Jesus, ele é os 9 mandamentos. Entendeu? O número 9 no hebraico é a serpente. Jesus, ele é os 9 mandamentos. E os 7 Espíritos de Deus é o leão. Por isso que fala que o leão contém a serpente. Então eu vou ler em Daniel capítulo 7, versículo 9. Está escrito assim. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias assentou. A sua veste era branca como a neve e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. O seu trono era de chamas de fogo e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. E estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito, entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes prolongada a vida, até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e vi que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Amém? Aqui está falando do reino de Cristo, o reino de Jesus. Então, irmãos, Jesus, ele é os 10 mandamentos. Quando você lê a Bíblia, toda a Bíblia, toda a palavra de Deus resume-se nos 10 mandamentos e em Jesus. Jesus, ele é o verbo que se fez carne. No Antigo Testamento, Deus deu os 10 mandamentos para o povo seguir. E no Novo Testamento, os 10 mandamentos, que é Jesus, se materializou em carne e osso. Por isso que Jesus disse assim, sede simples como a pomba. Quando ele disse sede simples como a pomba, ele estava dizendo sede prudente como o Espírito Santo de Deus é. Porque o Espírito Santo de Deus pousou sobre Jesus Cristo em forma de um pombinho. E quando ele disse sede prudente como a serpente, ele estava dizendo sede prudente para obedecer conforme está escrito nos outros 9 mandamentos. Porque os 7 Espíritos de Deus é o mandamento do sábado, que é o próprio Senhor Jesus. E os outros 9 mandamentos é a serpente, que o número 9 no hebraico é a serpente. Então, quando Jesus diz sede prudente como a serpente, ele está dizendo sede prudente para obedecer conforme está escrito nos outros 9 mandamentos. Jesus falou assim, eu sou a porta das ovelhas, e a porta é estreita. Quer dizer, a porta é os 7 Espíritos de Deus. Jesus é o 7º Espírito de Deus, que é o mandamento do sábado. Ele falou, a porta é estreita e apertado é o caminho que leva à salvação. Por que é apertado? Porque são os 9 mandamentos. Se você caminhar fiel dentro dos 9 mandamentos, que é o caminho apertado, você chega em Jesus, que é a porta estreita, e entra para a vida eterna. É isso que Jesus está falando, entendeu? Portanto, irmãos, orai e vigiai. Qualquer um que diz que é cristão, mas não obedece esses mandamentos, é falso ou está sendo enganado. Amém? Bom dia a todos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, e orem por mim.